Opa, beleza? Olha só o que eu tenho aqui em minhas mãos. Um RET, é o Regime Especial de Tributação, que é uma forma de apurar o ICMS dentro do estado de Minas Gerais. Imagina se um professor pegasse um RET verdadeiro e ensinasse artigo por artigo, de forma prática, com exemplos, com notas fiscais, com planilhas e disponibilizasse isso tudo para você. É possível? Sim, é possível, você só precisa clicar no link abaixo. Eu vou disponibilizar já para você uma aula gratuita onde nós vamos abordar aqui, ó, artigo 18 e 19, que fala da substituição tributária dentro do RET. O RET, na verdade, ele vai abordar vários temas. São muitos detalhes que nós precisamos ver no RET. Então, por exemplo, nós temos a questão do diferimento. O diferimento na entrada de importação. Diferimento quando a indústria envia a mercadoria nesse processo de industrialização por encomenda. Nós temos diferimento relacionado ao DIFAL. Nós temos diferimento também relacionado com matéria-prima, material de embalagem, produto intermediário. Ou seja, existem várias regras. Existe esse diferimento integral ou às vezes o diferimento parcial. Então aí vai haver uma redução da base de cálculo. Enfim, são muitos tópicos, são muitos artigos que tem dentro do RET e eu quero dividir todo esse conhecimento com você. Então, dentro do RET, nós vamos ver a questão da substituição tributária, vamos ver a questão de redução da base de cálculo. O RET é bacana porque quando uma empresa solicita o RET, às vezes ela vai ter ali algumas mercadorias que fazem parte do RET e outros produtos que não fazem parte do RET. Então, quer dizer que, simultaneamente, ela vai ter dentro do mesmo período mercadorias que vão ter que calcular conforme a regra que está no RET e vai ter ali mercadorias que vai ter que calcular fora do RET. E resumindo, uma questão importante do RET é a questão do crédito. Você não pode mais apropriar o crédito. Então, como que você faz quando você tem uma parte do faturamento dentro do RET que você pode apropriar o crédito e outra parte não? Você precisa fazer o cálculo da proporcionalidade. Você vai aprender isso também no curso. A questão do estorno. Aquele que estiver dentro do RET precisa fazer o estorno. Então nós temos estorno de débito, estorno de crédito, estorno do estoque, então o crédito estiver no estoque. Enfim, são muitos assuntos e hoje nós vamos falar sobre a substituição tributária. E clica no link. Clica no link se você quer aprender tudo sobre o RET, inclusive esse curso eu abordo as obrigações acessórias, eu mostro dentro ali do sistema, na DAP, SPED fiscal, tem exemplos práticos, notas fiscais, planilhas que eu vou disponibilizar para você, tem mentoria individual, enfim, tá completo. Qualquer dúvida você clica no link ali, eu vou deixar meu WhatsApp aqui também para a gente conversar sobre esse tema muito interessante. Então vamos logo aprender sobre a substituição tributária dentro do RET. Opa! O nosso assunto agora é a substituição tributária dentro do RET. Especificamente o nosso RET aqui que trata de indústria que segue, esse mesmo raciocínio. Então você tem que ver se o RET seu for de comércio, principalmente o e-commerce, ele vai ter uma diferença nessa questão de substituição tributária ou estou à sua disposição para eventuais dúvidas. Mas vamos pegar aqui como o parâmetro geral uma regra que é muito importante e que vai fazer toda a diferença aí na sua carreira fiscal. Ficar muito atento a esses artigos aqui, que gera mas são muitas as dúvidas, e nós vamos nivelar o entendimento aqui. Primeira coisa é o seguinte, o artigo 18 e o artigo 19 nós vamos olhar em paralelo aqui, mas a primeira coisa que eu quero falar é do artigo 19. Ó. O crédito presumido, de que trata esse capítulo, não vai se aplicar, isso nós até falamos, mas eu vou repetir aqui, só para não passar nada desapercebido aqui. Mas isso aqui, nós já vimos essa situação em artigos anteriores. Ó. O crédito presumido, ou seja, não vai entrar dentro do RET, logicamente. Saídas com isenção, nós já falamos. Não incidência, também não vai entrar no RET. Suspensão, o diferimento. E operações interestaduais de remessa para industrialização por terceiros. Essa é aquela questão que nós vimos de remessa para industrializar por encomenda. Ou seja, se for uma operação interestadual, não entra dentro do RET. E nem aqui, ó, para armazém geral. Só que eu quero focar aqui, se que tudo nós já vimos, Eu quero focar agora aqui o ICMS devido por substituição tributária. Então, estou falando aqui, ó, vamos ler aqui o artigo 19 agora. Ó. O crédito presumido, então, não se aplica a saídas
relacionados, então, o quê? ICMS devido por substituição tributária, hipótese em que será aplicada a legislação vigente. Então, quer dizer que, no caso da nossa indústria aí, tendo essa condição de contribuinte substituto, ou seja, ela tem a responsabilidade de fazer ali o pagamento, a emissão da nota fiscal ali com destaque de ICMS-ST, recolher ICMS-ST, o crédito presumido não vai se aplicar no cálculo então do ICMS-ST. E o detalhe é o seguinte, o artigo 18, por isso que a gente tem que analisar associado, ó, nas operações sujeitas ao regime de substituição tributária, a base de cálculo do ICMS-ST será apurada na forma prevista do artigo 19, da parte 1 do anexo 15, observando o ajuste da MVA, conforme disposto no parágrafo 7º do mesmo artigo. O que acontece? Esse artigo 19 aqui, do anexo 15, é o antigo regulamento. Então, essa mesma instrução que está aqui, ela está no novo regulamento, porém lá no artigo 20 do anexo 7, que no novo regulamento, o anexo 7 agora que trata da substituição tributária. E diz que a gente deve observar o parágrafo 7º, que fala justamente dessa MVA ajustada. Então, olha só, primeira coisa que está falando é o seguinte, que a parte da substituição tributária, então quando você tem uma nota fiscal, vamos abrir aqui para você ver. Quando você tem uma nota fiscal, você tem a parte da operação própria, correto? Assim, ó. Você tem a parte da operação própria e você tem a parte do ICMS-ST, ok? Então, o que está falando aqui? Ó? A parte do ICMS-ST, de laranja aqui, não vai entrar dentro do RET. É isso que está falando. Porém, a parte da operação própria, eu deixei de vermelho aqui, vou nem colocar laranja não, deixei de vermelho aqui, essa entra dentro do RET, porque ela está relacionada com a operação própria. E para conseguir fazer esse ajuste, esse cálculo de maneira correta, nós temos que utilizar a MVA ajustada, conforme está citado aqui, ó, parágrafo 7º, agora no artigo 20, né, do anexo 7. Vamos ver na prática como que isso funciona? Ó, primeira coisa, vamos abrir a planilha aqui de Excel. Essa planilha aqui, o que eu fiz aqui? Ó? Essa planilha eu coloquei aqui na parte da esquerda, aqui, ó, sem o RET aqui. Nessa parte da esquerda aqui, eu coloquei como funcionaria o cálculo da substituição tributária sem o RET. Ou seja, aquilo que já é feito normalmente pela indústria. Como que é feito o cálculo da substituição tributária? Vamos pegar aqui um valor de operação de R$10.000. R$10.000. Aí você tem a MVA, 35%. Ah, professor, eu queria aprender mais sobre substituição tributária. Aqui eu vou te explicar. Claro que aqui você já vai aprender muita coisa aqui, além do RET aqui. Mas se você quiser aprofundar bastante sobre substituição tributária, eu tenho um curso, que é aquele curso lá que eu apresentei lá, da apuração para a indústria, como também para comércio, de empresa de débito e crédito, ok? Lá eu falo sobre substituição tributária com redução de base de cálculo, enfim, muita coisa bacana. Mas vamos voltar aqui, então você já vai aprender aqui sobre substituição tributária, ou seja, o cálculo normal. Pega então o valor da operação, pega a MVA original, isso nós estamos considerando, logicamente, uma operação interna, porque o RET trata aqui de operação interna, ok? Olha só o que está falando. Então, pega o valor da operação, pega o valor da MVA original, eu vou colocar aqui 35%, né, de exemplo, e nós temos essa base de cálculo aqui de 13.500. A alíquota que nós utilizamos, a alíquota predominante, você tem que olhar da mercadoria, mas vamos utilizar o 18%, que é padrão, né? 18%. Aí você vai ter um débito aqui, então, de 2.430. Ou seja, você pega a base de cálculo, que é 13.500, multiplica por 18, você tem esse débito de ICMS de 2.430. Só que você pode abater o crédito. O que é o crédito? O crédito é 10.000 do valor da operação vezes 18%. E você tem aqui agora um crédito de ICMS de 1.800. Subtraindo o débito de ICMS aqui de 2.430 por 1.800, você teria o ICMS-ST a pagar de R$ 630. Isso aqui se fosse sem o RET, beleza?
Então, na nossa nota fiscal, o normal seria o seguinte. Aqui na parte da base de cálculo aqui, eu não vou anotar essa parte não, vou anotar do RET aqui para você, tá bom? Mas só a título de informação. Eu vou tirar esses R$1.000 aqui, porque nós vamos utilizar como exemplo, então, os 10 mil. Então, deixa eu tirar aqui de uma vez aqui, ó, R$10.000. Então, como que seria aqui, ó? A base de cálculo do ICMS aqui seria 10 mil, não é isso? E o valor do ICMS, multiplicando ali por 18%, seria 1.800. Isso aqui é a maneira normal, então eu vou passar até rápido aqui, ok? Isso aqui é a maneira normal de fazer o ICMS-T. 10 mil vezes 18% dá 1.800. Então, base de cálculo aqui, 10 mil e valor ICMS 1.800. Base de cálculo ICMS-T, vamos ver a planilha aqui. Está dando, então, 13.500. E o valor do ICMS-T que deu a pagar deu 630. Então, tá aqui, ó, 630. Essa seria aqui a forma normal, né, do ICMS-ST. E o valor total da nota, vamos fechar aqui, 10.630. Ok, fechou a nota fiscal aqui. Seria dessa forma aqui, considerando sem o RET. Porém, com as regras do RET, nós aprendemos aqui, o crédito presumido, então, ele não vai se aplicar ao ICMS-ST e existe uma forma correta de ser feito, que é ajuste da MVA conforme o artigo 20, parágrafo 7 do anexo 7 do novo regulamento de ICMS. Então, vamos abrir lá no novo regulamento de ICMS para ver essa questão. Vamos abrir aqui, anexo 7, que trata, então, da substituição tributária. Vamos no artigo 20, tá aqui, ó, artigo 20, que trata, então, a base de cálculo do imposto para fins de substituição tributária então, apresenta aqui como é que é feito, né, o cálculo do imposto, beleza? Vamos para o parágrafo 7º, que vai explicar, então, essa questão da MVA ajustada, ó. Esse aqui que é o nosso desafio. Vou pegar o parágrafo 8 aqui também, porque o parágrafo 8 cita o parágrafo 7º. Então, olha o que está falando aqui, ó. Nas operações internas com mercadorias submetidas ao regime de substituição tributária relacionada à parte 2 desse anexo, caso a alíquota efetiva da operação própria do contribuinte seja resultante de regime especial de caráter individual, para efeitos da apuração da base de cálculo com utilização da margem de valor agregado, será ajustada a alíquota geral, observada a fórmula. Então, traz aqui a fórmula da MVA ajustada. Na prática, essa MVA ajustada aqui, a lógica é a mesma aqui de cima aqui do parágrafo 5, né, que trata da MVA ajustada. Quando você compra de fora do estado e o fornecedor ali, ele é uma empresa de regime normal. Ou seja, quando é empresa simples nacional, não ajusta MVA. Não é assim que funciona a operação interestadual? Mas quando você compra uma empresa do regime normal, você tem que ajustar MVA. A lógica do cálculo é a mesma coisa, ok? Então, vamos dizer, a fórmula aqui tem especificações diferentes, né? Mas a essência é a mesma, então vai dar a mesma coisa. Então, mas como que funciona aqui, ó? MVA ajustado é igual a quê? 1 mais MVA original. No nosso caso ali, nós simulamos 35%. E já adiantando, eu tenho uma planilha também específica para calcular a MVA ajustada e eu vou disponibilizar para você também. Tudo gratuitamente, está tudo dentro do curso, né? Eu vou disponibilizar para você. Então, pega aqui, ó, 1 mais 35% vezes 1 menos essa alíquota aqui, ó, INDV, é o coeficiente correspondente à alíquota efetiva para a operação. E que no parágrafo 8 fala sobre o que é a alíquota efetiva. Tem aqui, ó, para efeitos do parágrafo 7º, considera-se a alíquota efetiva o resultado da equação ICMS destacado, base de cálculo original, sem redução, vezes 100%. Nada mais é do que a alíquota de ICMS que está destacada na nota fiscal. É isso que está falando aqui. Ok? Então, a alíquota de ICMS que vai ser destacada na nota fiscal que vai ser utilizada aqui. Então, vai ser 1 mais 35% vezes 1 menos 12%, dividido por 1 menos 18%, que é a alíquota geral. É o coeficiente correspondente à alíquota estabelecida para a operação própria de contribuinte industrial
substituto com a mercadoria em operação interna. Ou seja, aqui está falando do cálculo já propriamente da ICMS-T. Quando você vai aplicar, aplica-se ali então os 18%. Então vamos entender aqui como que funciona então esse cálculo aqui. Vou pegar a planilha que vai ficar muito mais fácil. Eu criei essa planilha aqui para questões de operações interestaduais. Só que a lógica é a mesma coisa. Então vamos considerar aqui, ó, MVA original, 35%. A alíquota do ICMS-T que vai pagar, vimos ali que a parte do ICMS-ST, ou seja, da nota fiscal, vamos voltar aqui, ó. A parte aqui de laranja, que está aqui, ó, do ICMS-ST, não entra dentro do RET. Se não entra dentro do RET, nós não podemos utilizar aqui 12%. Vai utilizar 18%. Então, o débito vai ser de 18%. Então, vamos lá. Então, a alíquota de ICMS-T é 18%. Só que a alíquota informada na nota fiscal é de 12%, porque a operação própria, está aqui de vermelho, vou colocar aqui, ó, a operação própria entra dentro do RET. Se ela entra dentro do RET, nós aprendemos ali no artigo 17 que o destaque tem que ser de 12%. Então vamos agora aqui, ó. Essa aqui é a nota fiscal sem o RET. Com o RET, como que ficaria a nota fiscal? Então vamos na primeira parte aqui, ó. Vamos tirar esse valor de ICMS aqui e vamos tirar também aqui o valor do ICMS. Vamos tirar tudo aqui, ó. Tudo aqui. Isso aqui tudo vai mudar. O objetivo aqui é você entender o seguinte, tirar esse valor de ICMS aqui também. O objetivo é você entender que se a empresa fizer uma análise de viabilidade, às vezes, você vai ver isso aqui de forma prática, não compensa o RET, se a mercadoria for ST e for indústria. Então, na maioria das vezes, não vai compensar e nós vamos ver isso aqui por quê. Ó. Justamente porque o crédito presumido não alcança a substituição tributária, que é o que nós estamos vendo aqui. Ó. Então, vamos lá. Vamos para a nossa planilha de cálculo aqui para você entender como que funciona então, essa sistemática. Ó. Com o RET, o valor da operação, 10 mil. A MVA, nós vimos ali que tem que ser ajustada. Vamos para a nossa planilha de MVA ajustada. Olha só, 18% aqui de ICMS-T, 12% que vai destacar a nota fiscal, a MVA ajustada vai passar para 44,88%. Então você faz o cálculo da MVA ajustada de 35% passa para 44,88% por causa dessa exigência do RET quando tiver o ICMS-T. Então aqui você já está vendo que tem um problema aqui, ó, porque aumentou a MVA. Se aumentou a MVA, o valor do ICMS-T a pagar vai aumentar também, mas vamos continuar. Ó. Então 44,88% que vai ter de ajuste para nós descobrirmos a base de cálculo do ICMS-T. Vamos lá. Então aqui já passa para 44,88%. Olha aqui a base de cálculo. A base de cálculo já aumentou para R$ 14.488. A alíquota do ICMS-T, como não entra dentro do crédito presumido, ou seja, não pode ser aqueles 12% lá, vai ser de 18%. A alíquota na nota fiscal, ou seja, que vai ser da operação própria, porque a operação própria entra dentro do RET, vai ser de 12%. E olha só como que vai impactar aqui agora, ó. Olha só. Já conseguiu ver aqui? Olha lá, ó, R$ 1.407. Ou seja, sem o RET, ia pagar 630. Com o RET, vai pagar 1.407. Por quê? Porque além de ter aumentado a MVA, o segredo está aqui, ó, no crédito de ICMS. Tá vendo aqui, ó? R$ 1.200. Sem o RET, tá 1.800, ó. Tá vendo? R$ 1.800, porque você pega o valor da operação vezes 18%. Só que como o RET fala que tem que destacar 12%, você só pode aproveitar 12%. Então é por isso que está aqui, ó, 1.200. Então o fato de ter MVA ajustada já aumentou aqui a base de cálculo.
você também tem essa questão do crédito de ICMS ali. Aqui eu coloquei crédito ICMS-T, na verdade é crédito ICMS operação própria. Então deixa eu tirar aqui, ó. Crédito ICMS operação própria. Então você tem um crédito ICMS ali de operação própria, onde diminuiu e, consequentemente, aumentou o valor do seu imposto. Então, na análise de viabilidade, você vai mostrar isso aqui para o cliente. E ele vai entender o seguinte, ó, realmente não vale a pena ter o RET quando é uma indústria, né, e ela é substituta tributária. Beleza? E como que ficaria, então, na nota fiscal? Ó, nós temos agora a nossa nova base de cálculo de 14.488. O valor de ICMS, operação própria ali, é 1.200. A alíquota destacada ali, você vai ver que é 12%, porque o parte da operação própria entra dentro do RET, né? Então aqui ficaria, então, 1.200. O valor do ICMS-ST, nós fizemos o cálculo ali, deu 1.407,84. Olha só, 1.407,84. O valor total da nota, que seria 10.630, vamos tirar agora aqui, e aumentou agora, né? Vou fazer o cálculo aqui, ó. Então, 10 mil mais o ICMS-ST, que aumentou bastante, está dando R$ 11.407,84. Olha só. Ou seja, a nossa empresa iria pagar muito mais ICMS-ST se optasse pelo RET. Aí, no momento de você fazer a análise de viabilidade, você vai ter que verificar o seguinte: compensa, porque o ICMS-ST aumentou, mas a parte da operação própria, vou colocar aqui, ó, operação própria, você calcula isso tudo separado, né? A parte da operação própria aqui você viu que diminuiu. E implica, né, no crédito ICMS do cálculo ICMS-ST. Mas a parte da operação própria vai pagar menos imposto ao ponto de compensar esse aumento do ICMS-ST? É isso que precisa ser analisado. Então, vamos dizer, no final das contas aqui, vamos pegar esses 10 mil, que seja uma alíquota ali dentro do RET de 3%. Então, 10 mil ele ia pagar R$ 300 de ICMS de operação própria. Quanto que ele pagaria antes? Então, você vai fazer toda uma análise ali dos últimos 3 meses, 6 meses, 12 meses da empresa ali, né? Para ter uma média ali. Faça essa análise, vê se para a operação própria vai abaixar, porque o crédito presumido, o RET vai estar nele ali, mas vê se vai compensar isso. Então, esse que é o detalhe importante que nós vimos aqui nesses artigos aqui. E no próximo vídeo, na próxima aula, nós vamos falar aqui sobre o artigo 21, fica vedado, ou seja, as vedações, as proibições relacionadas aos créditos de ICMS que estão vinculados às mercadorias, né? Que quando vai dar saída ali está dentro do RET.